Ok, estamos começando então mais um programa novamente Camaçari, hoje quarta-feira, dia 6 de junho de 2018. Temos aqui uma programação riquíssima, recheada de assuntos para falarmos, mas na verdade hoje eu gostaria de aproveitar o tempo para aproveitar ao máximo desse nosso convidado especial, Marcos Anunciação, que está conosco. Logo mais nós vamos falar sobre ele e para o momento eu gostaria de deixar já para vocês o que eu estou trazendo para vocês nesse programa de hoje. Então nós temos aqui no Ponto Certo, eu não sei se vocês lembram, que eu entrevistei Leonardo juntamente com a escolinha de futebol dele aqui do Ponto Certo, a escolinha de futebol Renovação. Nós vamos falar um pouco sobre ele, que na próxima quarta-feira quero trazê-los de volta aqui para comemorar junto com eles o título que eles receberam. Também aquela greve dos caminhoneiros que nós tivemos agora, recentemente, pode voltar a acontecer. E eu vou explicar a vocês por quê. E a coisa é séria, é grave. Também falando hoje sobre uma fala do vereador Jorge Curvelo, ele estava acusando os funcionários públicos de boicotar o prefeito Elinaldo. Então vocês vão ouvir a fala dele daqui a pouquinho no vídeo e nós vamos bater um papo sobre isso. E logo mais no programa, depois que nós conversarmos com nosso convidado especial, Marcos Anunciação, nós estaremos falando também sobre a comunidade quilombola de Cordoaria. E aí eu gostaria de mandar um abraço para minha amiga Raimunda Nonata. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, rapidinho. Pois bem, voltando então, estamos aqui nessa tarde de hoje, quarta-feira, 16 horas e 28 minutos, começando o nosso programa. E eu gostaria também de fazer um convite a você que quer aprender inglês para o curso da escola You Can. Você pode sim aprender inglês. Então, caso você queira aprender inglês de uma maneira prática, rápida e fácil, nos procure com a escolinha de inglês You Can. É uma escola que cobra valores sociais. Inclusive, você nos ajuda também a constituir cestas básicas para nós ajudarmos a comunidades carentes. Então, querendo aprender a falar inglês, you are welcome. Seja bem-vindo à nossa escola de inglês. Bom, pessoal, como eu falei a vocês, nós temos aqui em Camaçari campeões de futebol. A escolinha de futebol Renovação do professor Léo, e eu gostaria de pedir a Hannes que coloque a foto do professor juntamente com a galerinha. Essa semana retrasada aí, eles ganharam o campeonato de futebol e semana que vem eu vou trazê-los aqui de novo para que eles possam falar, possam apresentar a taça. E essa meninada está muito animada, né? Graças a Deus que a Camaçari está tomando um outro rumo com essas escolas de futebol. É importante que nós tenhamos outros trabalhos sociais também, como esse, acontecendo em Camaçari. E aí eu gostaria que o pessoal que nos acompanha participe na próxima quarta-feira, já assistindo também a nossa entrevista com o pessoal da escolinha de futebol. E uma novidade fica por conta de 3 jogadores aqui de Camaçari que estão indo para a seleção de fut-7 para a Copa das Nações. Essa garotada, uma delas, a novidade fica por conta da ala feminina, que é Tainá Barbosa. Ela foi convocada pela primeira vez para uma participação oficial. E os outros 2 que já são conhecidos são o pivô Miller Alves, que é morador da Bomba, e também a pivô Tatiele Sena, moradora do POC 1. Todos esses 3 atletas, aí agora eu vou bater no meu peito e dizer assim, é do meu clube de coração, o Vitória Futebol Clube. Então, aí o Vitória, aqui em Camaçari, com esses 3
jovens indo para a Copa das Nações. Pessoal, voltando a falar sobre a greve dos caminhoneiros, eu disse que poderia voltar a acontecer de novo. Por quê? Porque as empresas de transportes, de transportadores, no caso, o governo estava falando que havia um chamado lockout para que essa greve que aconteceu fosse um golpe que os empresários estariam dando para que houvesse baixassem o valor dos combustíveis, mas eles não transfeririam isso para as bombas. Da mesma forma também, vocês viram que os preços das coisas foram lá dos produtos foram lá para cima, né? Além do prejuízo. O problema é que os caminhoneiros estão acompanhando a negociação que foi feita e eles estão meio ressabiados. Por quê? Porque a negociação em Brasília pode não surtir efeitos, inclusive eles podem ter cancelado aí a tabela e diminuiria o valor do óleo diesel. Então os caminhoneiros já estão de olho, estão preocupados com isso, porque se a tabela não for cumprida e não vier para as bombas, eles disseram que vai sim, eles vão sim parar, e o que o Ivar Luiz Schmidt fala é o seguinte: se essa tabela cair, vai ter uma greve pior que a última, e aí não vai ter negociação. Então o governo pensa que está brincando com o povo, não brinque não, porque a coisa é séria, viu? E quem vai pagar, como sempre, quem são? Nós que somos o povo, nós que dependemos. Infelizmente é assim, porque o que aconteceu? Quando houve a greve dos caminhoneiros, eu me lembro que os postos de combustíveis chegaram a colocar combustível, no caso da gasolina, a R$9. E o pessoal, ao invés de acompanhar os caminhoneiros, foram para as bombas brigar, sair na mão para comprar gasolina R$9. Então eu fico preocupado com o povo que está em nossa terrinha, né? Esse povo brasileiro, do qual eu faço parte. Eu fico preocupado com isso. E eu gostaria que, Rani, se você tiver com o vídeo de Jorge Curvelo aí, pudesse colocar para mim, vamos ouvir um pouquinho o que é que esse vereador está falando aí dos funcionários públicos. A verdade é essa, tem muita gente aqui recebendo para boicotar o governo Elinaldo. Você chega num posto médico, tem medicamentos, tem médicos, mas tem servidores que lá e dizem que não tem, justamente para a pessoa ir embora, para criticar o governo, entendeu? Você chega num posto de saúde, como eu já presenciei, vereador Flávio, dizer que não tinha luvas para fazer exame ginecológico e no posto tinha 27 caixas de pares de luva, que soma 2.700 pares de luva, 27 caixas, e o funcionário não tem luvas, eu não posso fazer exame, para boicotar o governo. Então terminou a fala aí de Jorge Curvelo, vocês viram aí o que ele falou, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho, da parte dele, muita prepotência dizer que os funcionários públicos estão boicotando o prefeito, haja vista que as pessoas têm chegado, o cidadão tem chegado até os postos mesmo de saúde e tem sido negado o serviço por falta de medicamentos, por falta de curativos, por falta de determinados produtos dentro do posto de saúde. Até mesmo porque, Jorge Curvelo, o seu prefeito está fechando as UPAs. Ele não está melhorando a saúde, ele está prejudicando o que já existe. Mas, para que eu não seja aqui uma pessoa que vou falar apenas por falar, para lhe condenar, que não é essa a ideia, não é isso, não quero aqui condenar ninguém, pelo contrário, quero esclarecer o que está acontecendo. Antes de dizer que o funcionário está boicotando o prefeito, e nós que somos cidadãos sabemos que não, de qualquer forma eu, professor Cacá, ou Gil Declar, como sou conhecido aqui na cidade também, estarei indo de posto de saúde em posto de saúde para verificar isso, se a sua fala é verídica ou não. E trarei para aqui para o programa pessoas que possam falar sobre esse problema que está acontecendo em Camaçari. Então fica aí para vocês a fala do vereador e eu peço também a você que nos acompanha no programa para que também faça essa pesquisa. Dê uma passeada pelos postos de saúde e vamos analisar o que está acontecendo. Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você provar. E o que nós temos visto até agora foi um desgoverno desse prefeito Elinaldo. Não sou contra ele, pelo contrário, voltei nele
acreditando no projeto, só que eu já vi que nesses 2 anos de mandato dele, infelizmente a coisa não tem andado. Muito bem. Vamos então começar a nossa entrevista com meu querido amigo Marcos Anunciação, ele que é o presidente da Associação Cultural e de Inclusão Social. Nessa segunda e terça-feira teve um evento lá em Jauá e Abrantes e ele vai falar sobre isso. E eu gostaria que Marcos começasse já a sua fala se apresentando, Marcos. Fique à vontade, fale sobre sua origem, quem é você, o seu trabalho, esse trabalho lá social que é feito em Abrantes. Fique à vontade para depois nós começarmos efetivamente o nosso bate-papo. Boa tarde, fica à vontade. Professor Gilder Claro, boa tarde. Professor Cacá. E boa tarde também a toda a audiência desse nobre programa e desde já um espaço para que as comunidades ela possa exercer sua liberdade de expressão, seu direito de vir e falar para todos, aproveitando a rede social que hoje é destaque e é a preferência nacional, mundial, principalmente entre a juventude, os jovens que nos acompanham também, as pessoas que têm mais conteúdos acumulados, os senhores, as senhoras. Então, parabéns, tá? Mas eu sou um cidadão, me chamo Marcos Anunciação, como você disse, que sentiu a necessidade de promover, junto com amigos, conhecidos, familiares, promover o ativismo social, ambiental e cultural, naquele espaço onde a ausência, a omissão e o descaso do poder público era a marca principal. Isso em Vila de Abrantes. Você é nascido lá? Não. Onde você nasceu? Salvador. Salvador. Veio para cá com que idade? Não, eu tenho 15 anos em Vila de Abrantes. 15 anos em Vila de Abrantes. Em Vila de Abrantes. Legal. Continue. E em Vila de Abrantes, que nós sabemos que é início civilizatório de Camaçari, mas sempre sofreu com tudo isso que eu falei, Sim. com o descaso, a omissão e o abandono do poder público. Na verdade, os abrantenses, eles são politizados. Eles entendem, eles sabem o que eles podem promover, mas a fração, ou poucos, que faz com que a coisa possa acontecer de forma autêntica, de forma real. Então, esses poucos se juntaram à ACIS, Associação Cultural e Inclusão Social, justamente para buscar a solução daquilo que não estávamos encontrando. E principalmente no sentido étnico, porque Vila de Abrantes ela tem uma periferia. Vila de Abrantes ela tem comunidade tradicional. E sendo assim vítima do racismo, era necessário que algum movimento acontecesse para mudar o cenário. Nós sabemos que o nome Camaçari já é étnico, certo. Camaçari, que é indígena. Sabemos também que aquela região houve muitos engenhos, canaviais. Então há também ali a presença maciça de negros. Okay. Então o racismo tentou, de alguma forma, fazer, através das suas diversas faces, como o ambiental, o institucional, violar os direitos da comunidade. Hoje, em pleno século XXI, ainda há esses resquícios e talvez um pouco até mais forte do que antes. Você sente isso, da questão do racismo? E esse racismo é só contra a pele, contra o negro, ou também contra o ambiente? Como é que você vê isso aí? Sim, o racismo ambiental. Ambiental. Ali em Vila de Abrantes temos um parque que Só para o povo entender que o racismo, desculpe Marcos, para que o povo possa entender bem o que é esse racismo ambiental. Aí, mas eu vou ter racismo com o meio ambiente, como é que acontece isso? Não é isso que ele está falando, gente. Mas está falando sobre a origem, sobre a propriedade em si para esses povos que moram ali. E que, de certa forma,
é tirado deles esse direito deles morarem e servirem naquela comunidade e viverem naquela comunidade com dignidade. Pelo menos é isso que eu entendo que seja. É isso, Marcos? Porque a escolha de se colocar um lixão, por exemplo, nunca é feito em locais que é da elite, onde existe ali a classe burguesa. Sim. Geralmente, quando se escolhe colocar algo assim, leva-se em conta uma periferia ou uma comunidade tradicional, ou um quilombo, ou uma aldeia indígena. Para colocar o lixão. Justamente. O que podemos fazer entender com relação a Abrantes é a questão do parque, que foi implantado em 1977, mas passou 41 anos abandonado, cresceu o caos social. Aí já vem isso é racismo ambiental, mas o institucional aconteceu mediante o fracasso do poder público em trazer políticas de ajuda, políticas públicas para fazer valer aquela comunidade. Então, esse fracasso fez com que a polícia entrasse lá, um exemplo, e fizesse... Como repressão para... Uma forma de ocultar, uma forma de tirar... Oprimir. Justamente. Mas o parque, por si, sendo abandonado, deixado, atingiu a comunidade mais carente, a comunidade inferior, vamos dizer. Certo. Mais pobre. Em Salvador nós temos o Parque São Bartolomeu. Sim. Lá no subúrbio. E o Parque São Bartolomeu era utilizado pelas as religiões de matrizes africanas para cultuar. Até porque as matrizes africanas, elas se utilizam dos espaços ambientais, onde as suas entidades estão ali, e fazem reverência. Então, é muito comum nós vermos o respeito pela natureza, pelas religiões de matrizes africanas. Sim. Por exemplo, aqui está uma planta que é de plástico, mas digamos que seja natural. Para que eu venha aqui tirar qualquer uma palma dessa, de uma planta natural, eu pediria licença, haveria todo um respeito pelo verde, pela planta, porque por ser um ser. E as pessoas, quando olham para isso, e as pessoas que eu falo, que não são da religião, e até de outras religiões cristãs ou outra qualquer, se sentem ofendidas às vezes quando vê alguém fazendo esse tipo de reverência à planta. Mas eu gostaria de falar uma coisa, aqui para poder apimentar o negócio. Certo. A minha mãe, ela gostava muito de jardim. E ela é evangélica, cristã, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aquela igreja que eu lhe falei há poucos instantes que eu havia inaugurado em Camaçari, que é uma igreja até de origem americana. Mas eu me peguei várias vezes e aprendi a gostar da natureza com a minha mãe. E eu me pegava várias vezes olhando minha mãe, conversando com as plantas. E ela tinha um sentimento de proximidade. A professora Marilene está conosco aqui no estúdio hoje. Eu não tive uma cadeirinha para que ela pudesse estar conosco. Seja bem-vinda, professora. Mas eu peguei minha mãe várias vezes conversando. Então, esse tipo de carinho, esse tipo de respeito pelo ser vivo como uma entidade, cria uma expectativa de que há uma possessão. Há algo de demoníaco naquilo. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Avatar. Sim. E no Avatar mostra muito claramente isso aí. Quando um povo vem oprimir um outro povo e com isso acaba destruindo a natureza para roubar as riquezas naturais que tem ali naquele solo. E isso foi muito comum quando houve a invasão portuguesa aqui no Brasil, né? Aproveitando dos povos originais, os povos que faziam parte da nossa terra, e foi assim dizimados. E eu fico entristecido, Marcos, quando eu vejo então hoje, pleno século XXI, nós temos que recorrer a determinadas cotas para negros e tudo mais, como uma forma de tentar, qual seria a palavra, o termo? De amenizar ou de corrigir? Qual seria, professora, o termo? De corrigir, né? Corrigir esse erro passado. Você concorda, depois a gente volta para essa questão do racismo ambiental, mas você concorda com essa questão de cotas? Olha só, o espaço
do negro, ele precisa ser garantido. E o acesso a esse espaço também. Uhum. Então, se você me dizer que o Brasil ele não é racista, eu não vou concordar contigo. Pelo contrário, é muito racista. Então, o Estado ele tem essa obrigação de implantar políticas e ações positivas e afirmativas para, não vou dizer amenizar, mas para garantir os direitos e para estabelecer que os mesmos não sejam violados. A Bahia ela tem o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate, e que combate a intolerância religiosa. Então, é uma referência. O Brasil, depois da África, é onde se concentra a maior população negra no mundo. E por que não garantir? Porque a cultura europeia, ela sempre foi ícone, ou sempre foi estabelecida como um padrão. Isso. Mas temos que entender que temos a nossa identidade. Somos afrodescendentes e temos que afirmar que somos. Sim. Então essa identidade está lá na linguagem cultural, que é a capoeira, está na feijoada que colocamos na mesa diariamente, que é típica do nosso país. Temos o samba, né? Temos o samba. Se nós formos olhar bem da nossa cultura, a nossa cultura é negra. Sim. A nossa cultura tem uma miscigenação do negro com o que chamamos de índio, que nós não temos índio no Brasil, né? Isso é um erro secular que tem que ser corrigido. Mas, já que se usa esse termo, vamos lá. Nós temos uma cultura nossa, como você acabou de falar, Camaçari. O nome é indígena, é originário daqui. Berimbau, capoeira, como você ia citando, esse tipo de coisa. Mas, além disso, eu gostaria de... Estou lembrando aqui da minha professora Nacimária, da UNEB, professora de Histórias. Quando ela falava para nós na sala de aula que nosso berço africano, o que nós temos de cultural é africano. E não só isso, a história do mundo, por ser eurocêntrico, o que é ser eurocêntrico? É girar em torno de uma civilização europeia, faz com que nós tenhamos muito da cultura grega, muito da cultura italiana, muito da cultura de outros países europeus. Mas nós nunca lembramos que temos muito e devemos muito à África, inclusive pelo nascimento do homem. Porque você é estudioso e deve saber que houve uma época que a Terra era Pangeia. Sim. Mas Pangeia, antes de ser Pangeia, era Ur. Era um continente único. E esse continente único foi se partindo aos poucos. Nós não temos muito tempo para falar sobre diversos assuntos, né? E eu queria me ater principalmente ao seu trabalho, e é um assunto que vai longe, essa questão cultural e como nós vemos sofrendo. Mas essa luta contra o racismo, essa luta contra o opressor, é feito de que forma, além do trabalho social que já é feito? Mas é feito com rancor, é feito com ódio, é feito com algum tipo de sentimento destrutivo. Como é que você vê esse tipo de coisa? Porque aí a minha próxima pergunta é, e eu que sou português, fico como? Que não sou português, viu, gente? Eu me considero muito negro, viu? Mas vamos lá, professor Marcos Anunciação. Muito obrigado. Não. A guerra, ela não é criada para ser feita contra o ser humano. Sim. Não. O nosso combate é contra o racismo. A ideologia. Justamente. Contra o racismo. Agora tivemos um pequeno probleminha no país com a implantação do sistema escolar, a reforma do ensino. A reforma do ensino, o currículo único e tal. Justo, porque ali foi removido a matéria História, e assim fez com que a lei 10.600... 10.000 ou 11.000 mesmo? 11.639. 11.639. ela ficasse fraca, se enfraquecesse. Quer dizer, era uma conquista que nós tínhamos. Retrocesso total. Agora retrocedemos. Retrocesso total. Então, essa é a nossa maior luta, de fazer com que, e que de forma consciente, sim,
essas políticas elas sejam estabelecidas, garantindo os nossos direitos, fazendo valer os nossos direitos. Sim. A comunidade, ela segue uma marcha constante, porque essa luta, ela não é nova, Não. e ela não vai terminar hoje também. Não. É uma luta, é uma briga secular, na verdade, né? Para bem dizer, nós temos quanto tempo que houve essa mentira da libertação que acabou a escravidão no país? Quanto tempo nós temos para comemorar isso? 1888, né? Então temos o quê? 100 anos, 200 anos, mais ou menos? Vamos fazer isso aí, né? É algo muito recente ainda está impregnado Sim. em nós brasileiros essa questão de que o escravo ainda existe. E aí vai para a empresa, as indústrias contratando as pessoas do jeito que contratam. O próprio cidadão contratando pessoas para trabalhar em sua casa, os tratam de forma desprezível. Que eu já fui, inclusive, destratado em Salvador, quando eu trabalhava numa empresa de administração de condomínio, e porque eu era um dos funcionários da empresa, ia lá para tomar conta do pessoal, o síndico não queria me receber. Não, tinha que receber o dono da empresa, mas a um funcionário não. E eu era o gerente do pessoal. Era eu quem fazia a contratação do pessoal da minha empresa, né? Mas ele queria falar com o dono da empresa, tratar os assuntos com o dono da empresa, não podia ser com o funcionário. Então, essa questão do escravismo, o escravagismo no Brasil, não se acabou, Marcos. E não é só hoje do negro. Hoje é do negro, do pobre, da periferia, daquele que tem menor poder, que tem que também ser trabalhado quanto a isso. Agora, como o nosso tempo, eu te falei, urge, aí eu gostaria de tocar num assunto rapidinho de Cordoaria, por exemplo. Sim. Cordoaria é uma comunidade que tem 260 anos, aqui em Camaçari, lá em Vila de Abrantes. Eu comecei falando sobre Raimunda Nonata, que é minha colega de pedagogia. A mãe dela foi quem deu nome à escola Nossa Senhora Santana, em 1945, eu acho. Não sei se é 45 ou 54, eu conversando com ela acabei me passando. Mas eu sei que foi ainda na gestão do prefeito José Evaristo aqui em Camaçari. E ali em Cordoaria tem uma igreja. E essa igreja foi colocada exatamente em cima de onde era um terreiro de candomblé. Sim. E aí nós vemos o quanto que essas comunidades vêm perdendo, além da lei que você acabou de falar, da educação. Afirmativa. Né? Essas ações afirmativas, que é uma organização internacional. Isso é uma lei internacional que tem que acontecer em todos os países do mundo, inclusive aqueles que passaram pela escravidão. Inclusive, professor, estamos sobre a tutela da década da afrodescendência, instituída pela Organização das Nações Unidas. Pois é. Então para bem lhe dizer, essas questões têm que ser debatidas. Como nós não tivemos tempo, o barulhinho aqui do ponto está atrapalhando. Então, como nós temos pouco tempo para trabalhar todo esse assunto, faltou falar sobre esse trabalho do SOS Dunas, faltou falar sobre a questão de segunda-feira e terça que teve o evento feito lá. O ciclo de palestras. O ciclo de palestras que eu gostaria que a gente tratasse aqui, né? E infelizmente não pôde acontecer. E vamos fazer o seguinte, eu gostaria de convidar para uma outra hora, sim, a gente dar continuidade a esse bate-papo. Pode ser? Claro. Porque é muito assunto, gente. E a gente está na atualidade. Imagine perder, dentro da educação, uma oportunidade única de se trabalhar a história indígena e negra do país, que construiu o nosso país, e nós sermos relegados a perder essa lei por conta de uma educação falha governamental que acontece, né? E aí, Marcos, eu fico me perguntando, né? O que será desse país se o que nós temos conquistado estamos perdendo? Mas é com essa marcha que a comunidade protagonista
fazendo acontecer justamente isso. Ali em Vila de Abrantes, você citou o Quilombo, com mais de 2 séculos de existência. Ali em Abrantes, próximo ao parque, existe uma fonte chamada Fonte das Lavadeiras, popularmente conhecida como Fonte do Buraquinho, onde as mulheres negras fizeram ali também uma resistência, um verdadeiro empoderamento feminino. 100 anos, tem lavadeira de 85 anos morando hoje em Vila de Abrantes. Então, pontos que é memória viva do nosso município, da nossa comunidade, que estavam sendo vítimas desse racismo ambiental. Imagine. Porque com esse abandono, com esse descaso, o caos social se multiplica. Uma área que é para ser visitada pelos estudantes da escola pública, local que era para ser dedicado às pesquisas pelas universidades, se transformar em um caos social. Então, ninguém anteriormente queria chegar na nossa comunidade justamente por isso, porque eles teriam certeza que iriam encontrar pessoas para fazer, hostilizar ou agredir. Mas com o trabalho na base, com o trabalho através do ativismo, através deste coletivo de associação, houve o resgate da cidadania. Muitos jovens que havia anteriormente andavam anteriormente nas dunas, encontraram a cidadania, tiraram a carteira de identidade, tanto da sua identidade étnica, como a identidade realmente SP Bahia. Então hoje são jovens que voltaram para a escola, voltaram para os braços das suas famílias. Olha que coisa. É por isso que existem as trilhas. Aí, né? Hoje, as trilhas ecológicas. Hoje é justamente para isso. Você vai às dunas e vai encontrar o orquidário, os ninhos. Ali tem a coruja buraqueira. Que bacana. Ali tem muita água, nascentes e rios. Muitas das crianças daqui talvez não sabem nem o que é uma cabeça de frade, né? Sim. Imagine o cacto, que é a cabeça de frade. Típico da nossa região, de lá da região. Marcos, olha, aproveitando esse momento, e nós vamos ter outro momento, eu faço questão, inclusive com a presença da professora Marilene aqui com a gente, sentada conosco, não em pé, assistindo, mas vamos ter essa oportunidade. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais sobre esse seu trabalho, né? Agradecendo o pessoal, a audiência, porque infelizmente nosso tempo já se findou, né? E aí fica à vontade para... Muito obrigado mais uma vez. Esse espaço aqui é para a comunidade ter voz, garantir os seus direitos e a sua liberdade de expressão. E eu agradeço. E a comunidade está convidada para sábado, agora dia 9, 7h30 da manhã, fazer a trilha. Sábado agora? Sábado. O pessoal da Falcoaria. Que horas? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. O pessoal da Falcoaria vai fazer uma apresentação com aves de rapina. E a inscrição é um pacote de leite em pó. Caro pra caramba, viu, gente? Imagine. Que será doado à creche Esperança da Estiva, da nossa amiga Eliette. A pessoa curte o ambiente, passeia, faz exercício físico e ainda ajuda uma creche. Sim. É bacana. Muito obrigado. Todos convidados. Quem agradece sou eu, Marcos, por você, essa pessoa simpática que você é, esse trabalho maravilhoso junto às comunidades quilombolas. Acho que o Camaçari tem muito a ganhar com as pessoas, assim como você, que trabalham aqui em prol dessas comunidades, em prol das ações afirmativas que é necessário acontecer. Gente, esse é o nosso bate-papo de quarta-feira, que aconteceu hoje com o Marcos da Anunciação. Falei a vocês que vocês iam gostar desse trabalho. Aproveite para conhecê-lo, entrando em contato com ele e, se possível, visita lá o espaço para comer uma tapioca, um bolo de milho, alguma coisa que eu sei que em Cordoaria tem. E tem um projeto feito pelo Estado, Vara Cordoaria, para poder dar vez e voz ao povo daquela região ali. Eu mesmo farei questão de estar presente para poder a gente participar de uma trilha dessa, assim que possível. Tá? Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, obrigado à sua audiência de hoje e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fica com Deus. Um abraço a todos.